Olá pessoal, eu sou Alexandre Morales, diretor do Sindicato dos Bancários de Bauru Região e apresentador do Sem Tarifa, o programa destinado a você bancário. Nessa semana, um programa falando um pouquinho da reunião que aconteceu com a FENABAN, da questão da vacinação e da pandemia. Para realizar esse programa, eu conto com a companhia de Paulo Tonon, diretor da entidade, e um amigo muito especial do Rio Grande do Norte, Juvencio, diretor do Sindicato dos Bancários lá do Rio Grande do Norte. Juvencio, se apresente aos colegas de Bauru. Um prazer, uma honra muito grande receber você aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Pois é, Alexandre, o principal do sucesso desse programa Sem Tarifa do CEV Bauru e o meu amigo Paulo Tonon, vamos fazer esse programa juntos, esperamos que dê certo. Bom, eu sou o Juvencio Emetério Filho, diretor do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte, diretor jurídico e militante das lutas sociais já de muito tempo. Estamos às ordens para contribuir com esse programa e com toda a categoria bancária. Valeu, Juva. Tonon, esse amigo aí, nosso aí, Juvencio, era uma figurinha que estava faltando aqui ou não? Eu vou até baixar a máscara para ele ver que eu estou sorrindo de alegria dele estar aqui hoje, velho. Então, estou muito feliz, é uma honra, porque o cara é sinônimo de resistência aí no RN. Esse aí, para quem não sabe, para resumir... Vou falar que ele é funcionário do Banco do Brasil, né, também, colega de banco, além de tudo. Para quem não sabe, o Juva, na verdade, é o patrão do Tonon. Então, resumindo a história, é o patrão do Tonon. Juvencio, a gente se reuniu aí há pouco tempo com a FENABAN. Nós tivemos uma reunião aí, nós expusemos aí várias críticas, né? A FENABAN, ao tratamento que ela vem dispensando aí aos colegas bancários. Fala um pouquinho aí da expectativa que foi criada para essa reunião, Juvencio, e a sua impressão, né? Como um diretor tão experiente como é, de uma base tão importante, relevante. Qual que foi a sua impressão a respeito dessa reunião que a gente teve com a FENABAN? A impressão ruim, né? Até a FENABAN criou também uma expectativa e o que a gente viu de concreto, muita conversa do negociador dos bancos, mas de concreto, nada. Algumas promessas que ia resolver, falar com cada banco para ver as dificuldades que os bancários enfrentam nessa pandemia, mas na segunda conversa agora se repetiu o que foi da anterior. Nada de concreto. Então, continua as mesmas dificuldades dos bancários para enfrentar a pandemia. Desde um acordo coletivo assinado, o ACT emergencial da pandemia, assinado pela Contrafcut, até pela concretização desses acordos e dos protocolos. Terrivelmente ruim para os bancários. E olha que é um setor que não sabe o que é crise, não sabe o que é fechamento, quebradeira de banco, etc. Então, surpreende negativamente, mas isso é o que realmente a FENABAN sabe fazer. Reduzir custos e atacar os bancários. Exatamente. A gente também ficou com essa impressão, né, Tonon? Queria que você falasse um pouquinho aí, antes da gente entrar ponto por ponto aí, o que nós pedimos, né? O que nós solicitamos aí para a FENABAN. A sua expectativa foi frustrada, igual a do Juvencio? Porque tem coisa que é fácil, né? É fácil dar resposta, né? Tipo, questão de limpeza, nós vamos entrar ponto a ponto, como você falou, né? Então a gente fica frustrado. A gente entende que tem limitação, por exemplo, na questão da vacina, que nós também vamos entrar nessa discussão. Mas de resto, é coisas que eles podem resolver se eles tivessem interesse. Mas a realidade é que é mais fácil postergar, é mais fácil levar com a barriga, porque tudo envolve custo, né? Tudo envolve custo para eles. E a preocupação deles é sempre com custo. Exatamente. O Juva, vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar ponto a ponto na reunião, a pandemia aqui, a gente tem a sensação aqui em Bauru, principalmente ainda depois que a prefeita assumiu, que ela é uma negacionista, né, discípula aí do Messias Bolsonaro, e a gente percebeu que houve ainda mais relaxamento do que havia. Como é que está o Nordeste como um todo e Rio Grande do Norte? O pessoal tem se cuidado mais ou também está tendo esse problema aí, tanto nas agências quanto no dia a dia do pessoal aí? Parece que a pandemia para alguns acabou, enquanto milhares aí estão morrendo ainda? Aqui, apesar da governadora não ser negacionista, Fátima Bezerra do PT, não é muito diferente de Bauru e dos outros estados da federação. Vimos recentemente Pipa, né, que é
uma área turística internacionalmente, mas foi necessária a intervenção da polícia depois de 2 dias de aglomerações terríveis. Aqui no Rio Grande do Norte também está a lotação dos leitos de UTI. O governo está tentando abrir novos leitos, porque fecharam no estado 68 leitos e agora vão reabrir, né? Então essa nova cepa está se espalhando por todo o Brasil e isso reflete na categoria bancária. Aumenta-se os casos da contaminação. Então, por exemplo, a agência aqui que foram contaminados 6 bancários de uma só vez. Na mesma semana, um puxando o outro. Tem a ver com os protocolos que nós vamos comentar melhor. Então, no Nordeste, é muito semelhante a Bauru, é muito semelhante. Manaus é que, de alguma forma, a região norte está com a nova cepa e crescendo muito a contaminação e as dificuldades que tem, né? Chegou-se ao ponto, e aí tem que responsabilizar o governo Bolsonaro e o Pazuello, né? Faltar oxigênio, pessoa morrer asfixiada por falta de ar. Tem um ditado que diz assim: isso é pior do que falta de ar. Imagine como é falta de ar, né? Que digam os asmáticos. Então, a categoria bancária reflete isso aí, né? Vivemos numa sociedade e o que a gente tentou fazer na negociação com a FENABAN foi justamente diminuir esse impacto para os bancários, seja cumprindo os protocolos e impedir um pouco essa contaminação, coisa que não temos conseguido, né? Tem muito a ver com a própria FENABAN e os banqueiros. Excelente. O Tonão, Juvencio elucidou bem aí. Você, como diretor aí do Sindicato dos Bancários de Bauru, uma extensa parceria com o Sindicato do Rio Grande do Norte, vamos falar um pouquinho aí. Por que a gente escolheu a parceria de ter um sindicato que nem o Rio Grande do Norte ao nosso lado na luta, Tonão? Cara, porque o Sindicato do Rio Grande do Norte, assim como nós, tem um histórico de luta, né, de independência. É um sindicato que põe a defesa dos bancários na frente de qualquer outra questão, né? E é um sindicato que não é vinculado a partido, não é vinculado a governo, não é vinculado a patrão. Então, eles têm o mesmo propósito que a gente. Então, dá para andar de mão dada com gosto, pedir para namorar e se bobear, a gente até casa, viu, Alexandre? É isso aí, são parceiros. São grandes essa parceria aí sempre. São grandes parceiros, né, Tonão? E não tem arrego, né? Isso que é bacana. Quando a gente senta com eles, a gente sabe que vai ter luta, né? Que não vai ter entrega dos pontos. Então, assim, é bacana porque serve, inclusive, de combustível. Toma puxão de orelha, toma tudo junto. Toma tudo junto, é isso aí. Existe uma camaradagem, isso é importante. Exatamente. Ô Juva, nós vimos aí que mesmo durante a pandemia, e nós falamos na reunião, estava tendo cobrança de visita, né? Cobrando meta, para bater meta, fazer visita. É um pouco de descaso por parte dos bancos, né? Porque assim, a gente a todo momento falando fica em casa e os bancos mandando o pessoal invadir a casa de cliente para oferecer seguro, para oferecer produto. Aí no Rio Grande do Norte aconteceu isso também? Então, aconteceu. É vergonhoso, né, que com mais de 240 mil mortes e os banqueiros exigindo que o bancário vá fazer visita nas empresas. Isso principalmente aconteceu no setor de pessoa jurídica dos bancos, mas isso virou rotina. Contraditoriamente, quando a gente diz que é para ficar em casa, os patrões até dizem, mas a gente sabe que é uma farsa, né? Impõe metas. Como é que você tem uma pandemia com quebradeira de empresas, com desemprego, e os clientes vão ter dinheiro para comprar um seguro de morte, por exemplo? Não tem. Como é que fica o bancário ligando para uma pessoa que faleceu, um ente querido, 3 dias antes? Então, isso não tem sentido. Nós solicitamos a FENABAN, naquela negociação, que deixasse de existir isso, tá certo? Que respeitasse as dificuldades do mercado, respeitasse a pandemia e respeitasse os entes queridos. Você imagine uma situação dessa. E mais, pondo em risco a vida dos bancários. Então, é lamentável que isso ocorra. É por isso que a gente vê que, basicamente, banqueiro só vê dinheiro, lucro. Não pense que quando ele quer fazer alguma coisa que nos beneficie,
é porque ele está pensando na vida, no ser humano. Não, ele está pensando que aquele nicho ali, ele vai arrancar lucro. É sempre assim. Exatamente, muito bem colocado, Juvencio. Então, não, o Juvencio falou que o banqueiro ele só vê o lucro, né? Ele só pensa no lucro. E a gente viu aí a FENABAN aí querendo a vacina a todo custo, porque na verdade sentiu que a economia só vai andar com a vacina, né? Será que finalmente caiu a ficha desse pessoal aí que até pouco tempo vinha dizendo que o governo Bolsonaro fazia um bom governo, sendo que todos os setores da sociedade aí estão reprovando. Ontem saiu uma pesquisa recorde negativo de popularidade. Então a FENABAN agora começou a bater na vacina porque viu que realmente é a única maneira de escapar e fazer a economia andar? Até aproveitando esse gancho, essa semana teve uma reunião que estava presente o presidente do Bradesco, se eu não me engano, e o Michel Temer. E uma fala que o presidente do Bradesco falou foi: saudade do teu governo. Não sei se você chegou a ver isso, uma matéria do Valor Econômico da semana passada. Porque é exatamente isso, né? A preocupação, a gente sentiu, e eu não sei se o Juvencio sentiu a mesma coisa, o Alexandre, que nessa negociação com o FENABAN, os caras estavam tentando de tudo para arrumar um jeito para nos vacinar. A gente via uma coisa que a gente não é normal ver dos banqueiros, quando a gente faz uma solicitação, tamanha presteza de resolver o problema. Agora, é exatamente isso. Por quê? Porque na mesma reunião os caras trouxeram números aí, né? Por dia são mais de 100 agências no país que não abrem porque elas estão em processo de limpeza por conta de contaminação de Covid. Eles têm estudos, inclusive da Fiocruz, que já falam que em poucos meses serão 3 mil mortes por dia. Então é essa a preocupação não é com o bancário. Inclusive o outro sindicato irmão nosso, do Maranhão, ele está com a campanha do Não Somos Números, né? Porque os banqueiros veem a gente como uma moedinha de dinheiro ou como número, né? Tanto que você estava falando de meta, o Bradesco, por exemplo, continua demitindo, sempre sem justa causa, mas quando você vai conversar informalmente com o bancário, ele fala: desculpa, porque o cara falou que eu não produzi o suficiente. Cara, como produzir durante uma pandemia? Vamos bater meta durante uma pandemia. O Juvencio foi muito feliz. O cara acabou de perder um familiar, você vai oferecer seguro de vida, oferecer um consórcio, então é muita desumanidade, né? Agora, a preocupação da FENABAN com a questão da vacina é essa, né? Nos vacinar logo. É para que pare essa rotina de todo dia ter alguém contaminado dentro de alguma agência bancária. Exatamente. Ô Juva, você tem uma opinião muito particular a respeito da vacina. A gente já até debateu em alguns momentos. Eu queria que você colocasse aí qual que é a sua opinião a respeito da vacina, depois a gente coloca a nossa, e faz parte aí da nossa troca, do nosso bate-papo. Para o Juvencio, como é que tem que funcionar a vacina? Porque assim, o governo federal não tem um planejamento, né? Cada local está fazendo de um jeito. Se você fosse responsável aí, o que você ia deixar como prioritário, Juvencio? É um caos, né? Porque a luta é para ver quem se vacina primeiro. Então, houve aqueles privilegiados que foram lá, o prefeito, o secretário de saúde, o advogado do município, ou seja, os que têm acesso direto à vacina furaram a fila, né? Esses aí devem ser punidos, criminalizados, né? O ato e abrir processo. Então, para mim é muito claro, eu acho que nós temos que começar a vacinar quem tem o maior risco de ser contaminado. E aqueles que têm maior risco de, ao serem contaminados, morrerem, né? Então, eu acho que o protocolo nacional de priorizar pessoal que está envolvido diretamente com o tratamento dos adoecidos, ou seja, os agentes de saúde, os profissionais da área de saúde. Mas da área de saúde, aqueles que estão na linha de frente, tá certo? Que estão atendendo casos de Covid, mas também nos pronto-socorro, etc. Esses sim são a prioridade. E os idosos, né, diante dessa limitação de vacina, nós temos que priorizar esses setores, idosos. Por isso que não dá para, ontem, por exemplo, na Bahia, chegaram os idosos acima de 80 anos para se vacinar, não tem a vacina. Isso está ocorrendo em todo o Brasil. E corre o risco de desmantelar, ou seja, o governo Bolsonaro, através do Plano Nacional de Imunização, destroçou esse programa, tá certo? E agora criou o caos. Há casos de você
vacinou a primeira vez, não tem a dose para a segunda, aí perde tudo. Você imagina a irresponsabilidade, ele tem que ser. Pazuello e o governo e o Bolsonaro têm que serem responsabilizados por essas mortes e pela desorganização. Por que não comprou vacina, como fizeram vários outros países? E compraram ainda na fase de pesquisa. O Chile, né, Juventus? O nosso irmão aqui já está vacinado quase que metade da população, né? Pois é, em vários países, Israel, que é negacionista do ponto de vista da política, né? Nosso adversário mesmo, porque massacra os palestinos, está lá demonstrando capacidade de organização e de investimento. Dizer que não tem dinheiro, tem dinheiro, ele tem 20 bilhões aí que está sentado em cima desse dinheiro, lógico, o que ele está esperando? Está esperando para se cacifar para a eleição, então está segurando o dinheiro, agora com a eleição, né? Compra de votos na eleição da Câmara. Então, tem dinheiro, até porque 48% do orçamento da União vai para pagar a dívida pública e vai para pagar banqueiro. Então, corta do orçamento da saúde, corta do orçamento da educação, corta da segurança. E por que não corta dos banqueiros, hein? Porque 48%. E lá não trata de milhões ou bilhões, não, é de trilhão, paga por ano 1 trilhão de grana, de juros e amortização de dívida, trilhão. Aqui 5 milhões é uma guerra desgraçada para cuidar da vida das pessoas. Então, de fato, esse é um processo que nós temos que aprofundar, que debater bem com todos os trabalhadores e os bancários, né? Porque banqueiro não alisa. Ora, os protocolos caíram todos nesse último período. Começou com os protocolos ruins, aí nós fomos apertando, fechando a agência, o Brasil inteiro, nós, os três mosqueteiros, né, SEB daqui do Rio Grande do Norte, Bauru e Maranhão, começamos a fechar a agência, fazendo pressão, ações judiciais, né? Então, isso, de alguma forma, pressionou a Contraf, pressionou o FENABAN, porque às vezes a gente também não mede o nosso poder de pressão, né? Somos pequenos, mas de alguma forma incomodamos. Eu considero a gente como uma pedra no sapato. Você caminha bem com uma pedra no sapato, bem pequenininha? Incomoda, né, Gil? Nós somos isso, os três mosqueteiros somos isso para a FENABAN e para a Contraf, né? Mas é isso que está dado para nós como tarefa, ser a pedra no sapato, pressionar com independência e com muita luta e transparência, e é isso na nossa marca nacionalmente. Precisamos ampliar isso para outros sindicatos, né, para que a gente, de fato, se imponha em negociações com a FENABAN, né? Isso aí, que a gente possa fazer valer aí toda a representatividade que a gente tem na categoria. Tonon, o Juvencio definiu muito bem, nós somos uma pedra no sapato dos caras. Porque, querendo ou não, a gente constrange aqueles sindicatos pelegos, né? E aí eles precisam mostrar serviço nas bases deles, porque a gente é citado. Não, o Rio Grande do Norte fez isso. Maranhão ganhou uma liminar. Rio Grande do Norte ganhou outra liminar. Bauru ganhou uma liminar também do Bradesco. Então, querendo ou não, a gente começa a colocar a discussão num nível pouco mais acima. E é muito importante isso que o Juvencio falou, né? A questão que está faltando vacina, inclusive para os idosos. Nós fizemos aí, junto ao governo, né, Tonon? E eu gostaria que você falasse um pouco com isso. Nós distribuímos um documento solicitando que os bancários fossem categoria prioritária, mas de maneira nenhuma passando por cima de idoso, né? A gente entende que as pessoas idosas aí, elas precisam ter a total prioridade. Agora, como o próprio Juvencio disse, o governo federal tem dinheiro, sentou em cima. Nós precisamos lembrar que agora essas vacinas que eles estão pegando aí da Coronavac foram as vacinas que ele falou que não ia comprar de jeito nenhum, né? Foram as vacinas que o Pazuello já tinha autorizado comprar. E olha o atraso, né? Olha o tempo que nós perdemos por politicagem do seu Jair Bolsonaro, que só pensa em reeleição por um único exclusivo motivo, para continuar livre. Porque se o Bolsonaro não for eleito, ele e a família dele correm um sério risco de parar tudo no xadrez, por causa de rachadinha, por causa de desvio, e agora por genocídio, né, Tonon? Porque não tem outro nome. O que dá para falar do governo federal em plena pandemia e das atitudes que ele está tomando, junto com o Pazuello? Alexandre, os caras gastaram 9% do orçamento
que eles tinham para a pandemia. E isso é o maior reflexo da preocupação do cara em relação à pandemia. Então, foi matéria dos jornais de final de semana, 9%. Então, falar o quê, né? Quanto à questão de vacinação, a gente enviou um documento para o Dória, especificamente para o governo do estado de São Paulo, pedindo para que a gente fosse incluído. Enviamos para ele justamente porque ele era o único que tinha vacina, que a gente sabe que o Bolsonaro não comprou vacina. Inclusive, a que está sendo nacionalmente distribuída é daqui de São Paulo, né? Ele teve chance de comprar 70 milhões de vacina da Pfizer, teve chance de comprar vacina de todo lugar e desprezou isso aí. E falava porque a pressa, né? A gente precisa lembrar disso. Isso, e ainda tiravam barato ainda, né? Agora, devagarzinho, ele está mudando o discurso até por sobrevivência, né? Porque, como o Alexandre já falou aqui, ontem bateu em 49% que acham o governo dele ruim ou péssimo, né? Então, a rejeição está batendo na porta, porque contra a morte, cara, não tem milagre, né? Você vê um parente teu morrer, você vê o que o Juvencio lembrou do Amazonas, e agora está chegando na Bahia, né? Hoje todos os jornais já estão falando, o próximo estado que vai entrar em colapso é a Bahia. Já tem Jaú, a nova variante, já tem Araraquara. Aqui no estado de São Paulo a gente tem esse problema. Jaú, que é a nossa cidade, 50 quilômetros daqui, já está em processo de lockdown, assim como Araraquara. E é inacreditável, né? Hoje a gente estava vindo para cá, Alexandre, a Priscila até estava comentando com a gente, que lá nas Nações Unidas, que é uma avenida principal aqui de Bauru, que agora tem a prefeita bolsonarista aqui, tinha uma faixa enorme: Dória, cadê os leitos? Né? Ele de Pinóquio, falando que prometeu leito. Claro que leito é importante, claro que ele comprometeu de entregar em dia 2 ou 3 de fevereiro, não entregou até agora, tem que ser cobrado. Mas cara, quantos leitos vão ser precisos se essa nova cepa chegar aqui? Né? Então a solução não é só leito, a solução é vacina. Então a resposta do Dória é que não tem vacina. Por ele, a intenção dele era incluir a gente como no grupo prioritário, estava sendo feita essa discussão porque não tem vacina. Nós precisamos lembrar que na reunião ficou muito claro que a FENABAN falou que a gente ia ser vacinado, quando muito, no segundo semestre, né, Tom? Isso, e aí a FENABAN está contando que a gente vai ser vacinado entre final de julho e começo de agosto, começar a vacinação para a gente. Muito bem lembrado, porque antes disso não tem vacina, né? Hoje o Rio de Janeiro, por exemplo, já não parou de vacinar porque não tem vacina. Né? Uma série de estados está acontecendo isso. Não tem lugar que nem gente de 85 anos foi vacinado ainda. E agora, né, com essa nova variante, Tom, uma coisa que é preciso destacar. Várias pesquisas estão demonstrando que a máscara, aquela de pano, né, feita de maneira caseira, ela funciona menos. Então é importante reforçar, e foi uma exigência que a gente fez junto à FENABAN, né? A máscara nova lá, a máscara N95, a máscara FFP2, que dá maior segurança. É lógico que essas máscaras elas não garantem uma imunidade, mas elas protegem, elas diminuem a chance, né, de contágio. E é isso que a gente está fazendo, como o Juvencio já destacou. Nós estamos tentando minimizar o problema, né, Tony? Porque assim, a coisa está muito feia. Exatamente isso. Falamos agora há pouco. Existem estudos que falam em 3 mil mortes por dia. E aí você vê os Estados Unidos, que estava morrendo 4 mil pessoas por dia, começou o processo de vacinação, já está morrendo 1.000 por dia. Então não tem ciência, né? E o bacana você destacar isso dos Estados Unidos, que não foi só a vacina, né? Porque, na verdade, eles vacinaram 4%, acho que nem 4% da população, e a média caiu muito mais. Mas a postura do novo presidente, cobrando a utilização de máscara nos locais públicos, fazendo realmente o discurso que precisa ser feito, né? Educando a população, olha, a máscara hoje é o que nós temos de melhor junto com a vacina. Então, assim, é uma interação entre o poder público e a sociedade que lá está funcionando, agora começou a funcionar e parece que vai ter aí uma queda, e isso é importante para o mundo todo. Juvencio, você já destacou aí, e vamos retomar aí a questão dos protocolos. Nós vimos que no início, alguns bancos começaram com um protocolo um pouco mais rígido, e principalmente os bancos públicos, a partir do momento que o presidente se posicionou de maneira negacionista, eles foram fragilizando os protocolos. Eles foram cometendo coisas absurdas do tipo de fazer rodízio de Covid. Eles pegavam uma agência onde tinha um caso contaminado, pegavam aquelas pessoas que tinham contato com esse cara e mandavam ela para as outras agências, fechavam uma agência e praticamente dissipava, né? Mandava as outras pessoas irem para trabalhar em outros locais, difundindo ainda mais o vírus. Demoram para fazer a higienização, demoram para fechar as agências, tem gente trabalhando doente. Aqui em Bauru, nós tivemos várias vezes que fechar a agência no peito. No Rio Grande do Norte também aconteceu isso, uma piora, né, dos protocolos e principalmente dos bancos públicos. E o que o Sindicato do Rio Grande do Norte fez em relação a isso? Piorou muito. O exemplo é da Caixa Econômica. Começou com um isolamento de 14 dias,
baixou para 7, depois para 5, voltou para 7 dias, para quem estava suspeito ou positivado. Então, para abrir agência, reduzir o número de dias com as mesmas pessoas, sem o exame negativado, sem o resultado negativado. Então, pioraram bastante. E não foi só banco público. É verdade que os bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNB-, eles estão à vanguarda da destruição dos protocolos da OMS. Primeiro que eles não aprovaram o protocolo da OMS. Foi o protocolo inicial do Ministério da Saúde, aquele negacionista do Pazuello, tá certo? E depois foram rebaixando à medida que ia diminuindo os casos de contaminação e mortes, né? Que foi só uma vala aí de um mês, né? Um íntere de 30 dias, e depois a curva voltou a subir. Então, aqui no Rio Grande do Norte nós fechamos muita agência e continuamos fechando muitas agências, porque é terrível. Eles pegam, de fato, fecham uma agência depois de muita pressão para sanitizar. A sanitização é precária, antes era com profissional, com empresa habilitada, tá certo? Com os produtos reconhecidamente que combatem o vírus, tá? Agora não, é o próprio pessoal da limpeza da agência, com um reforço de mais uma outra pessoa, passando álcool gel ou álcool líquido, 70, nos birôs, não vai nem para banheiro, não vão para as escadarias, ou seja, é uma limpeza reforçada. E por quê? Reduzir custo, para aumentar o lucro. Assim eles fazem, entendeu? E que é um absurdo. Nós aqui estamos fechando a agência, chega, dá um prazo, não sanitizou, não isolou o pessoal, ou não fez o teste para todo mundo, né? O Banco do Brasil não faz teste para só quem tem sintomas. Então, por aí já vê que é totalmente fora do padrão do protocolo da OMS. A Caixa Econômica testa a agência, mas aí traz gente de fora. Como há uma contaminação, o espalhamento do vírus por praticamente todas as agências, né? Acaba que um chega de uma agência, no outro dia dá notícia que um colega positivou naquela agência que o cara veio trabalhar, na que estava fechada. Então, vocês imaginem que há um descontrole, na verdade, e nenhum interesse em combater a pandemia e proteger a vida dos bancários. Isso é a grande realidade. Vide as metas, né? Continuam cobrando por metas e, olha, as metas aumentaram, viu? Esse ano já não é a meta do ano passado, 20% a mais. E olha que as metas já estão altíssimas. E agora com menos gente, tanto o Banco do Brasil quanto o Caixa, todo ano vai diminuindo o pessoal. Então você imagina as condições de trabalho do bancário, tendo que conviver. Sim, mais outro detalhe, o home office, né? Agora tem uma novidade, eles estão exigindo que o bancário que está em home office por alguma comorbidade, pressão alta, diabetes, ou asma, eles estão exigindo que o bancário volte ao médico para fazer novos exames e depois ele manda esses exames para os setores, né, dos bancos, os setores de médico do trabalho, para ele dizer o seguinte: está em plena condições de voltar a trabalhar, porque a sua asma está controlada, o seu diabetes está controlado, a pressão controlada. Aí eu digo para o gerente, né, porque isso está vindo a partir dos gerentes. É lógico que a orientação é do superintendente, da superintendência, depois vem lá de cima, é uma escadinha que todos nós sabemos. Então, o bancário que toma os remédios direitinho para essas comorbidades, está voltando, sabe por quê? Não, seu diabetes está controlado. Ah, tá, quer dizer que eu vou ser punido porque eu estou fazendo o meu tratamento corretamente. Aí eu tenho que voltar para a gente. É brincadeira, né, Tonão? É inacreditável que o cara, se cuidando, ele passa a ser punido e ter que voltar para a agência.
Infelizmente, a Contraf parece que sabe disso, mas não pressiona os caras. Faz um acordo coletivo, um acordo emergencial da pandemia, em que o bancário, para ir para casa, ele paga para ir para casa. Horas negativas, isso é um escândalo. E ainda renovou esse acordo. Sem contar Tem que implantar o teletrabalho com garantias. O bancário hoje paga para usar a energia dele, o computador dele. Se for o do banco quebrar, o bancário tem que consertar. Está lá no acordo da pandemia. A responsabilidade de manutenção é do bancário. Paga o Wi-Fi, paga a internet, paga tudo. Então o bancário está no home office, tá certo? Está pagando para trabalhar, né? Que é um absurdo. Por isso que eles querem manter o home office. Nós temos aqui implantar o teletrabalho, o acordo do teletrabalho, que de alguma forma é razoável comparado ao que é o acordo da pandemia emergencial. Então é essa a situação dos bancários e nós temos que enfrentá-lo com mobilização e com ações no judiciário. Mas uma coisa sem combinada... querer te interromper, já te interrompendo, você falou do teletrabalho, que é outro despropósito, né? Porque eles falam que só vão implementar o teletrabalho após a pandemia, né? Então a gente já tem acordo assinado com os caras, com o Banco do Brasil, com o Bradesco, e os caras só vão implementar depois da pandemia. Quando vai acabar essa pandemia aqui no Brasil, cara? Então até lá o bancário fica pagando para trabalhar, né? E ainda paga com gosto, porque assim, nós já tivemos mais de 60 mortes de bancário que estavam dentro da agência, então o cara às vezes prefere pagar para trabalhar do que ir numa agência sabendo que corre o risco de você ir para uma agência, para a linha de frente e ainda morrer, né, Alexandre? É triste, né, cara? É triste porque é isso que o Juvencio reforça, né? O capital não tem dó, o capital não espera, né? Os bancários, os banqueiros, eles não esperam, não interessa. Não interessa quantos estão morrendo, não interessa quantos ainda vão morrer, né? O que eles querem é explorar, você fazer o pessoal retornar porque está se cuidando, né? Está tratando uma diabetes, está tratando uma pressão, que muitas vezes ela é até piorada em função do estresse. Aí você vai mandar o cara de volta para uma agência numa condição dessa, né? Totalmente desumana. A gente sabe da dificuldade que está tendo o pessoal que está trabalhando presencialmente nas agências, né? A gente até agradece a solidariedade de alguns que falam, não, que tem a humildade, fala, não, realmente eu preciso estar aqui porque o meu colega tem uma comorbidade, eu preciso estar aqui porque precisa ter rodízio. Agora a gente precisa destacar, né? Desde o início foi uma hipocrisia por parte dos bancos, porque os bancos prometeram 70-30, que ficariam 30% do pessoal trabalhando presencial, cuidando de atendimento emergencial. Uma mentira. Os números comprovam aí que teve negócio a rodo, né? Cobrança de meta. Os lucros não enganam, né? Eles mostram aí que o banco vendeu e vendeu muito, vendeu e ganhou muito dinheiro. Então não foi só serviço essencial que foi feito. E os bancos públicos explodiram, a Caixa Econômica vai bater o recorde de negócio. Então assim, era para estar todo mundo se cuidando melhor, fazendo só o essencial, né? E protegendo a população, porque já somos mais de 240 mil mortes, porque tem subnotificação, galera. Isso que a gente precisa pensar, né? E para quem perdeu, é um valor inestimável. Tonon, eu queria que você falasse aí um pouquinho das iniciativas que a gente teve aí, da FNOB, Rio Grande do Norte, Maranhão e Bauru, porque nós tivemos, além de tudo isso que o Juvencio você já descreveu, nós tivemos ainda reestruturação nesse caminho, tanto na Caixa Econômica quanto no Banco do Brasil. Fala um pouquinho aí das iniciativas e o porquê que a gente é tão contrário a uma reestruturação num momento como esse. Eu vou pegar bem a fala do Juvo na questão do pedra no sapato, né? Vamos falar dos 3 sindicatos aqui de cara. O Maranhão conseguiu uma liminar nacional, né? Proibindo que qualquer agência do Banco do Brasil fosse fechada, né? Posteriormente caiu essa liminar, mas você vê o impacto que isso teve em nível nacional, né? A um ponto dos caras da Contraf ficarem desesperados, a FENABAN ir atrás do Maranhão para ver o que dá para fazer para eles retirarem essa ação, né? Porque acabou com o plano dos caras de já sair fechando todas as agências. O Rio Grande do Norte, depois o Juva pode falar melhor, mas eles conseguiram eliminar para manter os caixas que tenham mais de 10 anos de função, né? Uma ação que a gente já ajuizou aqui, mas ainda não foi apreciada liminarmente. E aqui, assim como o RN também, a gente já conseguiu ação que proíbe transferência unilateral, que além de tudo tem isso, viu, Alexandre? Plena pandemia, 5.500 funcionários a menos, e o banco está falando, uma parte dos funcionários da home office está falando que tem excesso de funcionário, o Banco do Brasil.
E aí quer transferir para locais mais remotos, que não tenham funcionários, né? Ontem, no meio do carnaval, recebi até uma denúncia de uma bancária que falou, ó, Tonon, cheguei no meu limite, a agência que chegou no meu limite, precisamos de uma intervenção, porque durante toda a pandemia a gente funcionou normal, mesmo com decreto. Os caras não acionavam o GAT, para não parecer que estava fazendo atendimento, mas fazia o atendimento normal. E aí, qual a consequência? Extinguiu 2 postos de trabalho na agência dela. Porque todo esse tempo de pandemia, não fazia atendimento sem ir no totem lá falar que estava fazendo atendimento, né? Então, foi entendido que não precisava de 2 funcionários lá. Então, você vê tudo errado, tudo mal feito, tudo para economizar, né? Mas aí você vê, todas essas iniciativas que a gente tem, Bauru, Rio Grande do Norte e Maranhão, repercute lá na Contraf. Se dependesse deles, não ia ter ação nenhuma. Os caras iam, talvez até ter aceito esse acordo péssimo que o Banco do Brasil propôs de 2 meses, 3 meses de gratificação extra para os caixas. Iam cantar vitória, né, Tom? Iam cantar vitória, mas assim, nós estamos aqui para fazer o contraponto mesmo. Nossa função é essa. E é por isso que a gente não é bem quisto por essa galera, né? Porque a gente fala o que eles não falam, né? A gente faz o que eles não fazem, né, Alexandre? E por isso cada vez mais gente vem procurar a gente, né? Exatamente. Cara, eu atendi gente de Lins, Promissão, só nesse carnaval, que gente, tudo que é fora da nossa base sindical, que não tem para quem aqui é Sindicato dos procurar, Bancários de Bauru e a região dos outros. E a região dos pelegos. Aqui, cada vez a gente está expandindo. A região dos pelegos. Ô, Juva, ontem nós tivemos uma reunião à noite para falar, né, sobre proteção das empresas públicas e dos bancos públicos. Conta um pouquinho aí como é que foi a reunião aí, o que nós estamos planejando. Nós estamos planejando uma plenária para discutir aí e brigar para manter essas empresas que são tão lucrativas públicas, né? Pois é, Alexandre, isso mesmo. A reunião das oposições, né? E pretendemos fazer uma plenária dia 13, a partir das 14 horas, aberta aos bancários e os setores de movimentos sociais. Nós vamos convidar parlamentares, outros setores dos movimentos sociais e também representantes das estatais, Petrobras, Eletrobras, Correios e outros que estão na mira da privatização da sanha do neoliberalismo, do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Então, vamos fazer isso com um objetivo muito claro de fazer esse enfrentamento. Agora, nós sabemos que tem que ser um enfrentamento unificado. Não basta só a gente, por exemplo, lutar agora, parar já por 2 vezes no Banco do Brasil contra a reestruturação, que na verdade é enxugamento, redução de custos, para deixar o Banco do Brasil prontinho para a privatização. Já tem um setor aí dos bolsonaristas propondo incluir no plano de desestatização o Banco do Brasil. Saiu a notícia, acho que ontem, ou foi Kim Kataguri, o amigo então, do Alexandre. O amigo de Alexandre. Você é doido. O Kim botou o Banco do Brasil lá no meio. O Kim Kataguiri, O ex-amigo do Bolsonaro. Ex-amigo do Bolsonaro. O Kim é ex-amigo do Bolsonaro, né? MBL tá chamando aí umas carreatas, alguma coisa do gênero, né? Para criticar o cara. Mas, como a Rede Globo, na hora de atacar os trabalhadores, eles todos estão juntos. De Bolsonaro aos arrependidos, né? Eles estão contra justamente para garantir a manutenção do status quo capitalista. Eles não querem o Bolsonaro, mas querem o Paulo Guedes. Exatamente. Quando se trata de economia, estão tudo junto e misturado. Acabar de pisar na cabeça, no pescoço do trabalhador, tá certo? Para depois entregar bem prontinho para os chamados investidores. Investidores não, esses caras são aves de rapina que vêm buscar a produção no Brasil. Então, é investidores. O que eu mais vejo é o governo dizendo: nós temos que facilitar a entrada de capital estrangeiro, nós temos que facilitar, criar um ambiente de confiança para os investidores. O cara vem rapinar aqui as nossas riquezas, né, via especulação financeira nas bolsas, né?
entendeu? Não tem nada de capital produtivo. Pelo contrário, aqui está indo embora tudo que é empresa que, de alguma forma, tem o capital, que emprega, tem o capital produtivo, como é chamado. Está aí o fechamento da Ford, acho que da Renault no Paraná, um negócio desse. Então, vocês imaginam essa situação. O que é que nós temos que fazer? Isso que está sendo sugerido para o encontro. Unificar os vários setores, inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos uma frente em defesa do serviço público e das estatais, porque aí junto os sindicatos de servidores públicos estaduais, municipais, bancários, correios, é uma frente que está promovendo movimentação de rua, porque não basta fazer live, conversinha, tuitaço, nota de repúdio, isso aí ajuda, mas é para divulgar. Agora, se não for para a rua, amigo, não vai ter impeachment de Bolsonaro, se não for para a rua não vai ter vacina, entendeu? Porque é deles, tá? É inerente ao que eles defendem. Então nós temos que fazer essas lives, fazer esses debates, fazer os tuitaços, ir para a justiça, mas você vê, a justiça é muito limitada, né? Não é quem vai dar perenidade a nossos direitos, né? Você tem uma liminar, a liminar cai. Aqui no Rio Grande nós temos a liminar dos caixas. Aqui não foi implantado ainda essa história dos caixas. Aqui acho que na Paraíba e acho que mais outros 2 lugares. Então aqui, por enquanto, os caixas continuam fazendo o trabalho deles e com a efetividade da função gratificada, certo? Transferência também está proibido por liminar, mas isso é insuficiente. Por isso que nós temos que seguir aquele calendário de mobilização. Indicamos dia 29 e olha, essa primeira indicação foi proposta nossa, dos 3 sindicatos que, reunidos com o coordenador da comissão de empresa, nós sugerimos, tá certo? Nós sugerimos, vamos fazer um dia de greve, um dia de paralisação. Tá lembrado, Tonon? Sim, Acho sim. que Tonon participou dessa conversa. E a Contraf indicou esse dia de paralisação. Também o dia 10 eles já indicaram, agora precisa que dá continuidade a isso, não basta parar mais um dia, porque um dia já não tem aquele efeito desejado, apesar de que o Banco do Brasil chamou os sindicatos para negociar com a intermediação do Ministério Público do Trabalho. Então é preciso seguir fazendo pressão, indo para as ruas. A pandemia está aí, é verdade, vamos manter as precauções. Vamos, então, essa frente ela está chamando carreatas. Hoje mesmo tem um ato lá às 16 horas, tem ato público, entendeu? Em defesa das estatais e do serviço público contra a reforma administrativa. Então, esse movimento ele precisa ser transformado num movimento nacional. Ô, Juvencio, é legal isso que você falou dos cuidados. Isso que os sindicatos têm que fazer. Ô, Juva, E os movimentos têm que aderir a isso também. Esse é o caminho para garantir vacina, porque só vai ter vacina se Bolsonaro cair. Ou você acha que está tudo atrasado? Então, quem ia se vacinar na primeira etapa, não foi nem concluída a primeira etapa, a vacinação dos profissionais, a segunda dose dos profissionais de saúde. Então, você imagine, quando vai ser a conclusão de 60%, 70% da vacinação da população? O próximo ano, vocês têm dúvida. Então, essa vacina, até mesmo da FENABAN, que o próximo está fora, até porque os setores prioritários ainda nem concluiu a primeira dose. Imagine todo esse processo. Então, é rua, para luta, o enfrentamento com os caras mesmo. Esse é o caminho, e aqui no Rio Grande do Norte, de alguma forma, está sendo feito, com carreata, com ato. Isso aí é legal que você falou, Juva, porque tem um cuidado, né, para se fazer. Não é daquela maneira irresponsável, que nem o Bolsonaro, às vezes ele parte para a galera, pega a criança no colo, dá a mão para o idoso. Não, nós temos aí uma carreata feita com os cuidados, né, com as orientações médicas. Então, às vezes, as pessoas tentam misturar, né? Pega, às vezes, uma foto do Freixo lá, com meia dúzia de pessoas, numa certa distância, e quer comparar com o Bolsonaro indo para a galera no meio de uma multidão, pegando criança no colo e dizer que é a mesma coisa. É evidente que não é.
Evidente que nós vamos para a rua e vamos tomar todos os cuidados necessários, porque é momento de se tomar cuidado, mas é momento de fazer enfrentamento. Tonon, gostei muito do bate-papo com o Juva. O que você achou? O que tem aí a F9 pela frente nesse ano que está só começando, né? Diz que o Brasil começa só depois do carnaval, esse ano não teve carnaval, mas o ano está começando. Parece que agora, realmente, o pessoal está cobrando um pouco mais o presidente. Ontem já saiu uma pesquisa e temos que botar o pé na rua e cobrar, porque senão não vai ter vacinação, mais brasileiros vão morrer e nós não podemos deixar aí esse período histórico marcado pela irresponsabilidade do presidente. O que você achou do nosso bate-papo? Não, foi perfeito. Estou guardando o melhor e o pior da semana para a gente fazer antes de fechar, mas foi perfeito. E a FNOB, assim, a gente espera, durante esse ano, a gente continuar crescendo com ela, né? Se não em número de sindicatos, no mínimo em estrutura, né? A gente já está com o site bem organizado, com telefone próprio. Estamos organizando tudo aqui, cara, para a gente poder ajudar o maior número possível de bancário aí, vítima desse governo, vítima da ganância dos banqueiros aí. É triste. Juva, aqui a gente tem uma brincadeira, que é uma brincadeira não, a gente faz o melhor e o pior da semana. O que te chamou de atenção de positivo e negativo? Você começa aí. Qual foi o seu ponto positivo da semana? Eu te peguei de surpresa aí, vai ter que pensar. O meu ponto positivo é a prisão do Daniel Silveira, tá certo? E, de alguma forma, é uma afronta a todas as instituições que estão dadas do regime democrático, tá certo? É um assinte, e então isso foi muito positivo. O Congresso, lógico, todo bolsonaro, a maioria bolsonarista, vai desmanchar essa prisão. Mas aí leva até amanhã, provavelmente ele vai sentir o gostinho e deve diminuir essa prepotência dele, parece que é o dono do mundo, tá? Então isso é muito positivo. O negativo é o descontrole da pandemia, essa cepa chegando em tudo, né, essa nova variante que já está comprovado que ela contamina mais, ainda não sabe se é de fato mais letal. Agora, mais letal do que o que está, nós precisamos de vacina urgentemente, porque imagine, você não conhece bem a reação do vírus na atual situação, com a variante que contamina mais, e se for mais letal, aí é voltar ao século anterior, né? Lá no começo do século XX, né? A gripe espanhola e tudo mais. E hoje nós temos um conhecimento científico muito aprofundado e tecnologia para enfrentamento. Esperamos que não falte oxigênio, que não falte os respiradores, né? Isso é o mínimo que se pode fazer para combater um inimigo não desconhecido, mas invisível, né? Que a gente não sabe como é contaminado, porque até quem mantém muita precaução não sai de casa, é bem verdade que é em pouca medida, mas se contamina também. Exatamente. Então, o Juvencio está muito por dentro da pandemia aí. Juva, você tem alguém aí na família aí que trabalha na área da saúde aí, porque você está por dentro do que está acontecendo aí, está bem informado, como é que é? Tem um filho que trabalha, é médico e trabalha no plantão, no hospital público estadual, e tem uma irmã também que é médica, ela já pegou, já foi contaminada e não teve problema nenhum, só os sintomas leves, né, alguma coisa, mas já todos foram vacinados, né? Tonon, seu ponto positivo e negativo. Eu só queria aproveitar aqui uma coisa que o Juvencio falou, que você também falou, para acabar com aquele mito que tinha que no militar a coisa era melhor, né? Vamos aproveitar esse momento para falar que no militarismo não era melhor não, né, Tonon? Nós estamos acompanhando muito de perto essa realidade. Hoje, o Ministério da Saúde, o ministério mais importante do nosso país, é administrado pelos militares e eles estão fazendo um péssimo trabalho. É bom destacar isso porque até pouco tempo atrás tinha um naco da sociedade brasileira defendendo aí, ainda tem uns malucos defendendo a volta dos militares, porque na época dos militares a coisa era melhor. Bom, isso está caindo por terra, né? Está ficando evidente que não é. Quero que você destaque aí o ponto positivo e o negativo da semana. Então, pegando teu gancho, eu vou falar do ponto negativo, né? Que foi a declaração do Bolsonaro que por ele fecharia todos os jornais, né? E aí fica fácil você falar que você tem um ótimo governo, sendo que ninguém noticia os absurdos que acontecem diariamente, né? Se só tiver o terça livre para servir
para ti de fonte de informação, você vai achar que está tudo bem, que esse governo é o melhor do mundo, né? Então, aproveitando isso que você está falando, esse é meu ponto negativo, né? Embora no final da frase ele termine, mas como eu sou um democrata, né, ainda tira sarro da nossa cara, né? Quando termina a frase, depois de falar 5 minutos sobre fechamento do jornal, aí vem com esse final patético. E o ponto positivo é junto com o Juvencio, cara. Eu acho que a gente chegou num ponto que a gente vai precisar muito do STF para barrar algumas coisas, cara. Porque se eles não matarem no ninho agora, 2022, com esse decreto do armamento, que também foi novo, que também é trágico, né? Se não barrar agora o que está para vir aí em 2022, corremos o risco de levar, de ganhar e não levar, né? Eu acho que é isso. Dos caras fazerem como fizeram no Capitólio e a gente aguentar mais um período de Bolsonaro e seus militares aí, Alexandre. O teu ponto positivo, né? Cara, ponto negativo não poderia ser outro. A visita do velho da Havan em Bauru promovendo a aglomeração, se reunindo aí com algumas figurinhas carimbadas da cidade que a gente sabe, já conhece de outros carnavais, sabe que não é nada daquilo que fala, né? É triste ver a prefeita aí nessa posição negacionista, querendo fazer fanfarronice aí, querendo outdoor aí para se vincular ao Jair Bolsonaro e tentar se promover aí a sua figura. Infelizmente, eu acho que ela faz uma aposta totalmente errada, porque o governo Bolsonaro vai de mal a pior e com certeza esse desgaste que hoje é do presidente vai acabar resvalando aí na prefeita, que tem feito muito pouco para combater a Covid-19. Ponto positivo foi a resposta do Supremo Tribunal Federal ao vídeo, né, o vídeo totalmente criminoso do deputado, querendo aí fazer exaltação à ditadura, querendo promover golpes, e a resposta foi imediata e espero que a Câmara mantenha aí essa prisão aí, mais um desrespeito à nossa Constituição. Esse foi mais um Sem Tarifa, programa destinado a você, bancário. Compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, fortaleça a luta dos sindicatos bancários de Bauru Região. Esse vídeo precisa chegar para mais pessoas saberem aí o que os sindicatos de oposição estão fazendo no Brasil afora. E para isso, a gente conta com vocês.